Olá pessoal, Rosana Gomes, mestre em Reiki, oraculista, tudo bom? Então, hoje eu vim aqui para a gente falar um pouquinho sobre a carta 12 do baralho cigano, os pássaros. E aí, nada melhor do que a natureza para a gente poder falar um pouquinho sobre essa carta. Vim aqui, de vez em quando vocês vão ouvir aqui um barulhinho aí, do helicóptero passando, né? Porque tem um heliporto aqui pertinho. Mas vale a pena a gente estar aqui no verdinho, nessa natureza, curtindo aqui o som dos pássaros, né? Estão aqui, o canto dos pássaros. Então vamos lá. Falando um pouquinho da carta 12, a carta dos pássaros, essa carta ela me remete muito a saber conviver com o outro, remete também à cumplicidade, às alegrias, ao saber curtir, a saber aproveitar também a vida, né? Porque a gente lembra ali dos pássaros. Os pássaros, para eles, não tem tempo ruim. Eu acordo aqui com eles, às vezes, uma chuva e eles estão cantarolando, divinamente. E no sol, a mesma coisa. Então, para eles, eles aproveitam o melhor do sol e o melhor da chuva. Não tem tempo ruim. Então, isso são os pássaros. Saber conviver, saber aproveitar o melhor da vida. Ó, falando deles, ó, o melhor da vida, o melhor do tempo. E entendendo que a vida é cíclica, né? A gente vai passar aí por tempos ruins, tempos melhores, e que faz parte do nosso crescimento, do nosso aprendizado. Então isso fala muito a carta dos pássaros, né? Também fala de liberdade, de a gente saber deixar a gaiola aberta. Porque quando a gente deixa a gaiola aberta, não aprisiona o pássaro, ele volta se ele tiver vontade, não porque ele está aprisionado. Fala também para a gente não sufocar a pessoa ou alguma questão, né? Tanto filho, marido, não importa. Nos relacionamentos a gente saber dosar, sem sufocar. Amar sem sufocar. Fala de paqueras, né? Aplicando flertes ali, tá paquerando, comecinho de uma paquera ainda, não é nada sério, mas é uma paquera. No lado sombra, né, no lado negativo dessa carta também fala pra gente tomar cuidado, né, se a gente não tá falando demais, que às vezes é melhor calar, né? Então, conviver, saber falar, saber o que falar, não falar demais, não se envolver em fofocas, não passar de um pro outro, porque sempre tem aquela história, né, de quem conta um conto aumenta um ponto, e veja a responsabilidade que a gente às vezes tem quando a gente passa alguma coisa à frente. Então ela também fala disso. Essa carta também fala para a gente não abrir mão dos nossos sonhos. A gente não deve abrir a mão dos nossos sonhos. A gente deve sonhar e buscar realizar os nossos sonhos, mesmo que pareçam difíceis, tá? E não viver à margem do outro, à sombra do outro. Porque às vezes a gente passa ali pela vida fazendo as vontades, né, do outro, tudo que o outro deseja. E eu, como mestre em Reiki, quando eu vou fazer o formulário dos chakras, para saber qual é o chakra que está mais em desequilíbrio, muitas vezes a gente tem várias perguntas, né? E nessas perguntas sobre a pessoa, às vezes a pessoa não sabe responder sobre si. Não sabe do que ela mais gosta, qual o hobby dela, o que deixa ela mais irritada, o que deixa ela mais chateada. Perguntas simples, básicas, que as pessoas às vezes não sabem responder sobre si. Mas se eu perguntar sobre o outro, sobre o marido, sobre um filho, ela vai saber responder. Certamente. Então, a gente às vezes passa a vida à sombra do outro. E quando esse outro se vai por algum motivo, não importa qual, a gente fica sem saber o que fazer com essa liberdade, porque a gente não se conhece. Então, a carta dos pássaros, ela também fala pra gente se conhecer, para olhar para dentro. Saber quem a gente é, do que a gente gosta. E saber conviver. Saber conviver com o outro. A gente também não faz nada sozinho, a gente sempre precisa do outro, né, gente? A gente precisa do outro. A gente tem que ter humildade, às vezes, para pedir ajuda também. Saber que sozinho, às vezes, a gente não dá conta. Então, também fala sobre isso. A carta dos pássaros, ela também fala do medo.
tá? Da questão do medo que te aprisiona, tá? E te diminui a uma coisa que você não é. Então, às vezes, é preciso a gente buscar a nossa tal liberdade, esteja ela onde estiver, e fazer voos mais altos, livres. Às vezes a gente fica tão preso a pessoas, a coisas, a lugares, e esquece de viver aquilo que a gente ama e que a gente veio para viver, né? A nossa essência, a gente se desconecta. Então é importante essa percepção de parar, de olhar para dentro, de se entender, de saber o que a gente gosta, de concretizar os nossos sonhos. A carta dos pássaros, ela também pode falar aí de questões ligadas à garganta, né? Eu acredito muito como os pássaros cantam. Tem gente que faz analogia com outras questões, né? Mas a questão de saúde, eu acho que para mim tem muito a questão ali da garganta mesmo, né? De todo esse aparelho, dessa parte do chakra laríngeo, tá? Tudo que está conectado ali com o chakra laríngeo, para mim me remete à carta dos pássaros. Tá? Mas também dos pensamentos, para a gente cuidar dos pensamentos. Será que a gente não está pensando? O que a gente está pensando, né? Não está pensando demais? E de repente agindo de menos? Porque a carta dos pássaros, ela tem isso, tem o ar, né? É o ar. Então é o mental, é o plano mental. Então é isso. Aprender a conviver, ter cumplicidade, né? Saber quando calar, quando falar, saber ouvir, aproveitar o melhor da vida sempre, sem ficar preso ou presa a dogmas, a crenças, a questões do passado que só te fazem sofrer. Se conhecer, buscar os seus sonhos e voar livre, sem sufocar o outro também, né? Não sufocar o outro, deixar a gaiola aberta para que o outro vá e volte quando ele quiser e esteja do seu lado porque ele quer estar do seu lado, não porque ele está aprisionado a você. Isso é importante, né? Por isso que eu acho que algumas pessoas fazem trabalho, não vou julgar aqui, para prender pessoas, né, ao lado dela. E primeiro você mexe com o livre-arbítrio do outro, né? E segundo, eu não quero ninguém que esteja do meu lado porque está amarrado a mim. Eu quero que a pessoa esteja ao meu lado porque ela deseja estar ao meu lado, por vontade própria. Então isso também é a carta dos pássaros. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí da carta dos pássaros, aqui na natureza, ouvindo os pássaros. Eles vieram aqui nos alegrar com o canto deles. Parece que estavam adivinhando aqui. E é isso. Até o próximo vídeo. Um beijo. Paz e luz.